Bom dia, meu querido Brasil. Hoje é um programa mais do amor supernatural de Deus, o programa 12 de julho 28. Eu quero recordar de entrada que se inscrevam através de a campainha negra que marca todos os programas para vocês receber todos os programas diariamente. Nós gravamos 3 programas, um em português, um em espanhol e um em inglês. O título de hoje é um título que vai muito, todos os programas, o Espírito Santo leva-los um tras outro para seguir o lineamento da relação do mistério salvífico, da relação em conjunto de Deus Pai, Deus Filho, Jesus como nossa rocha da fé e justificador ante Deus, e o Santo Espírito Santo, Deus mesmo, que mora em nós, em nossos corações, que pode ir aos corações do inconverso, daquele que não conhece a Deus, mas daquele que está no propósito de Deus para a sua obra. Porque Deus é ele que entrega os corações a Cristo. É Deus, através do Santo Espírito Santo, que toca-lhe e entrega esses corações tocados, chamados a Cristo. E o título de hoje tem muito que ver com essa relação entre Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sempre temos que centrar-nos na realidade que nossa rocha, nossa rocha da fé, da salvação é Cristo, porque foi Cristo que pagou o preço por mim e por você, ante os olhos de Deus. E 2 dias ou 3 dias atrás, gravamos um programa que o título era Muitos somos chamados, mas poucos são os escolhidos. E hoje o Espírito Santo trouxe-me um título que não só tem que ver com o chamado e com ser escolhidos, também tem que ver com o que tratamos ontem, que foi a curação, como Deus cura nossos pecados, como Deus cura nossos corações. E o título que Deus trouxe-me, que eu gosto incrivelmente, por muitas razões que vamos a tratar no programa. O título é Eu não chamo aos treinados, eu treino meus escolhidos. Este é um título extremadamente e incrivelmente significativo. Deus ele volta a fazer ênfase no chamado sobre finalmente os escolhidos. E quando nós desglossamos este título, eu não chamo os treinados, eu treino meus escolhidos. Depois do chamado, aqui há uma interpretação direta de que você
não foi chamado por ser chamado. Você foi chamado porque tem um propósito em Deus. E esse propósito de Deus está centrado na vontade do Pai, que entregou-lhe seu coração a Cristo para começar o processo. Quando começa Jesus com o processo, ele claramente especifica: eu não te escolhi nem por tu dinheiro, nem por tua preparação, nem por tua situação social, nem menos por tua situação de estudos. Eu te escolhi porque meu Pai entregou você a mim. E Deus, dentro do que falávamos ontem, quando você é chamado por Deus, através de Jesus, a rocha é seu Salvador, e você aceita o chamado. Falávamos ontem de restabelecer a relação supernatural, santíssima e majestuosa entre Deus e você, no entendido de que Deus toma-lhe a você como você é, mas não como você é no mundo. Não, como você é no coração. Porque aí precisamente é o trabalho de Deus, em seu coração. Aí é onde Deus começa a fazer o trabalho que falávamos ontem. Primeiro limpando, cambiando, transformando seu coração. Al transformar seu coração, você recebe imediatamente a unção do lavado pela sangue de Cristo sobre os seus pecados. E Deus começa uma etapa de preparação, primeiro no coração. Aí é primeiro onde Deus começa. Tirar de você orgulho, falamos ontem, inveja, e tudo aquilo que não pertence a Deus. Tudo aquilo que não é Deus. Falamos claramente que a essencialidade de Deus é a santidade de Deus. Deus, ao trabalhar com seu coração, ao prepará-lo a você em seu coração, começa ao mesmo tempo a trabalhar com você nos aspectos da preparação, do conhecimento, primeiro de Deus dentro de seu coração. Você recebe espiritualmente toda essa preparação espiritual que requer um coração limpo, um coração totalmente cambiado no processo. E ao mesmo tempo, Deus vai trabalhando em seu coração e Deus vai enfrentando-lo neste mundo caído. E aí começa o fator dos cambios essenciais em seu coração, unidos aos dons que Deus já prepôs em você.
em você, que já puso e que vai ir ponendo à medida de sua madurez espiritual. Em este processo, Deus, como falamos, tira pouco a pouco tudo aquilo. Ele primeiro limpa e começa a pôr todas as bases no coração, que são as bases morais, espirituais, para que sejam um complemento dos dons. Deus prepara primeiro o seu coração, e essa preparação do coração com as bases morais, amor, verdade, que são os frutos do Santo Espírito, sinceridade, domínio próprio, misericórdia, esperança, felicidade e tudo o que conforma, que faz um coração novo, é preparado para receber e trabalhar em conjunto com os dons. Vou-lhe pôr um exemplo. Se você era um excelente doutor e você cientificamente recebeu a preparação por os dons que já Deus havia predisposto em você, porque Deus já tinha você programado em sua criação. Mas você não conhecia Deus. Você usava seus dons para benefício do mundo, para benefício do dinheiro, para benefício de sua carreira, mas não para benefício da gente. Então, ao Deus cambiar o amor, a verdade, o domínio próprio, a misericórdia, é nesse cambio que vai trabalhando em conjunto entre as bases espirituais, morais, do que representa um coração de Deus aqui no mundo, você vai cambiando sua forma de ver sua profissão. Por quê? Porque o Espírito Santo já mora em você e já você se descentra do interesse per se, do interesse pré-estabelecido de sua carreira, de sua profissão, que é o dinheiro. Como o dinheiro não é o mais importante em sua profissão, você distribui essa profissão com a prioridade. Você trabalha com sua prioridade. E qual é sua prioridade? É Deus. E que dita-lhe Deus quando lhe pôs o amor, misericórdia, benignidade, domínio próprio, verdade? Ajudar. Ter amor por a pessoa, porque se você tem amor por sua profissão, porque sua profissão lhe dá os benefícios econômicos, e dentro de você, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Espírito Santo, seu foco era a estabilidade econômica e não o serviço pela vontade de Deus, você não ia ser o mesmo.
Jamais. Você iba a produzir sempre com o norte de produzir dinheiro. Agora é diferente. Porque Deus cambiou as prioridades em seu coração e sua alma. Já suas prioridades são Deus. E que é Deus? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é domínio próprio, Deus é verdade, Deus é templança, Deus é tudo o que conleva a fazer o que Deus preestabelece e vai construindo em você como um escolhido. Você vai preparar-se a ser um escolhido de Deus. Por quê? Porque já sua profissão, sua vida, torna-se para servir a Deus. Já Deus, dentro da prioridade de você, é Ele. E como Ele, Deus entende em você que você é um escolhido, está a prepará-lo para o título final. Quando chegue ao céu, você é meu escolhido. Porque você foi um servo meu, que foi obediente em todas as áreas, em todas as tarefas, em todas as responsabilidades, em todos os dons que eu te di. Tu trabalhaste para o reino. Por quê? Porque você, dentro desse processo, desse cambio do que era antes, agora você sirve a Deus. E ao servir a Deus, Deus vai pôr em você a quem você tem que servir. Você vai viver sua vida diferente. Sua carreira vai, sua profissão vai a seguir com o mesmo profissionalismo que você tem. Porque isso foi um dom que lhe pôs Deus a você. Ser um bom médico. Você não vai deixar de ser um bom médico. A diferença é que você vai ser um bom médico para todos. Tanto para aquele que lhe paga dinheiro, como aquele que não tem tanto dinheiro. Porque você está a servir ao reino, a Deus. E quando nós preestabelecemos isso, Deus está lhe dizendo a nós: eu preparo meus escolhidos. Eu não me deslumbro com o que podem ter e com o que podem fazer no mundo. Os treinamentos do mundo são do mundo. Mas eu fui que se você é um bom médico é porque eu pus em você, na criação, essa facilidade em você. Você foi criado com esse dom porque eu, como Deus, se lo pus em você. E como você foi transformado em seu coração, seu espírito e sua alma, para aceitar, para agradecer, em completa submissão a Deus, dos dons que Deus pôs em você, então você põe-los ao serviço de Deus. Quando nós enmarcamos que essa relação é unipersonal entre você e Deus, é porque é assim. Porque se você, e aqui vem a mentira que o inimigo quer pôr através das religiões, dogmas e doutrinas. Porque as religiões, dogmas e doutrinas te preestabelecem uns parâmetros e tu estás atado a esse tipo de preconceito feito por um homem. Mas aqui não, porque aqui estás preestabelecido por a relação que tens com Deus. É Deus personalmente que te dirige. E isso não quer dizer que você, se o domingo tem que ir a uma igreja, você vai à igreja.
se sentem o Espírito Santo, receber a palavra esse domingo, ela vai, mas não está preatado a preconceitos feitos por o homem, porque sua fé está diretamente sustentada por a rocha que é Jesus. E quando você leva esta frase, que é tão preciosa, eu não chamo os treinados, eu treino meus escolhidos. Já você tem que ver o que falávamos no princípio dos programas, que não é um direito, é um privilégio. Já você sente-se privilegiado. Já foi o Pai que o chamou, que está lhe treinando, não como o mundo treina, sino que está lhe treinando o seu coração, para que você trabalhe para os reinos, para que o reino de Deus em você tenha frutos. E que você, através de sua profissão, chegue aonde o reino de Deus tem que chegar. Por quê? Não é o mesmo chegar a um enfermo que você lhe diga Deus te bendice, porque você é um religioso, que se esse enfermo necessita uma ajuda econômica, onde você tem que, em essa operação, desprender-se dos 50% de ingressos que essa produção podia lhe produzir com o seguro do paciente. Não é o mesmo que você diga, Deus te bendice, mas eu cubro outra parte, o que seguro não cobre. Já você entende quais são os treinamentos do que Deus fala? É treiná-lo a você espiritualmente, é treinar-lhe seu coração, é treiná-lo e afinar e melhorar os dons que Deus dá-lhe. E em esse mesmo sentido, Deus vai lhe capacitando, não só nos dons de operação, Deus vai lhe capacitando a você em outros dons, onde seu trabalho vai a expandir-se em outras áreas, em onde você vai a trabalhar para o reino de Deus. Porque o amor, sua necessidade imperativa, que é o que o Pai põe em você, é servir. Mas não é servir por o mundo, por o dinheiro. E que isso lhe traz? Isso lhe traz a garantia da salvação, a garantia da satisfação de que você, como chamado, como treinado para ser escolhido em Deus, você é uma pessoa que vai sentir-se muito, muito mais cheio e que, sem lugar a dúvida, porque essa é a realidade de trabalhar para o reino de Deus. Aqueles que põem a Deus primeiro, Ele disse, claro, todas as coisas serão añadidas. Como explico isto? Todas as coisas significam que trabalhando para o reino de Deus, trabalhando para Deus, sua profissão se multiplica. Porque não só chega a quem Deus quer que você chegue. Você vai a falar de Deus a seus companheiros, por sua forma de ser. Você vai receber muitas mais visitas
porque Deus controla completamente seu grado de ação trabalhando por reino. Deixa de ganhar em uma operação aqui, mas chegam-lhe 3 maiores. É assim que trabalha Deus. Deus não desampara seus filhos. Deus não desampara seus servos, baixo nenhum conceito. E isso é a mentira que o mundo ha querido vender-nos, com o diabo. Se você tem que fazer esta profissão, é para ganhar dinheiro. Não. Porque essa profissão você poderá fazer por os dons que Deus pôs em você. Se você é um bom médico, é porque Deus fez-lhe o melhor médico, por os dons que pôs Deus em você. Se você é um bom mecânico, é por os dons que Deus pôs em você como mecânico. Se você é uma boa trabalhadora social, é porque Deus fez-la com as facilidades, com as qualidades para ser uma pessoa e servir a Deus. No reino de Deus não há classificação, não há isso que de treinados, porque o reino de Deus não necessita o treinamento do mundo para ser o reino de Deus. O reino de Deus construi, transforma, faz em você seus treinados para ser seus escolhidos, para fazer a diferença na sociedade caída, na sociedade cheia de vaidade, cheia de mentira. Desta mesma maneira, as bases morais, espirituais que Deus planta em você são as mesmas bases que levam a você trabalhar para o reino, ser um exemplo para seus companheiros, ser um exemplo para a gente que o rodeia na sociedade, em sua família. Eu conheço médicos que têm sua consulta e que recebem como pago frutas, animais, e eles têm e vivem também como vive outro. Por quê? Porque comparo também na relação econômica. Não, porque eles dão graças a Deus por o que Deus provê e porque o dinheiro em eles não é a base. A futilidade, a vaidade do mundo não é a base. É Deus. E quando é Deus, você vence o mundo. Você é mais feliz que tudo aquele que pode ter. Porque você, quando tem a Deus em serviço de coração a outros, eu lhe garantizo que você sente-se melhor que qualquer médico. Você anda quizás em um Toyota e outro médico que não faz isso que você, que trabalha para o dinheiro, anda em um Porsche. Ah, pero há uma diferença. Você é mais feliz que anda em um Porsche. Por quê? Porque você, o centro é Deus. Não é nada material, não é a vaidade. Quando nós entendemos isto, nós entendemos que trabalhamos para Deus. Trabalhamos para a criação de Deus, para nosso próximo. É isso que faz a diferença. É isto ao que Deus faz referência hoje. Eu não uso
gente treinada por um mundo para servir-lhe ao mundo. Eu uso gente treinada por mim para servir a meu reino e garantir-lhes a salvação. Essa é a grande diferença de nós servir-lhe a Deus. Primeiro, porque dentro do processo, como eu falei antes, o crescimento não é só espiritual. O crescimento é intelectual também. Porque quem é o dono da sabedoria? Espírito Santo. Deus mesmo. Jesus. A Trindade. Dono da sabedoria completa. Você servindo ao reino, a Deus, você vai receber mais conhecimento que sem servir ao mundo, que servindo ao mundo. Por quê? Porque Deus vai fazer que você brilhe, que você, para engrandecer o nome de Deus, você suba, seja honrado por encima da sociedade. Essa é uma realidade. Porque Deus é o que põe em você os conhecimentos, as atitudes, as destrezas. É Deus. E Deus vai pôr em você mais e mais destrezas, atitudes, que vão a trabalhar em conjunto com seu coração, com sua alma. E você vai dar frutos incrivelmente. E através do processo, ao final da sua vida aqui, neste mundo passageiro, você foi preparado, foi treinado por Deus. Não por qualquer universidade. Deus não necessita títulos. O princípio da sabedoria começa com o temor a Deus, com o respeito a Deus, com a obediência a Deus. Aí começa o princípio do temor a Deus, da sabedoria. Quando nós entendemos isso pela revelação do Espírito Santo, em todas as áreas que os servos de Deus estão no mundo, são completamente exitosos. Moralmente, espiritualmente e economicamente. Porque vão por encima das limitações e das mentiras que este mundo e este sistema nos pré-estabelece. Recordamos que com essa preparação, com essa treinação de Deus, a nível espiritual, você está por encima das debilidades, das fraquezas, das mentiras do mundo. E quando você chega à sua casa com a satisfação de que serviu a Deus primeiro, de que seus filhos vão estar orgulhosos de você, porque você entregou o melhor que Deus pôs em você para outro. Não há maior satisfação que isso. Não há dinheiro que pague essa verdade. O regalo de sermos chamados é um privilégio. Porque é uma oportunidade que você foi escolhido, foi chamado para ser escolhido na universidade do céu, aqui na terra. Não há professor como Deus. Não há praticante como Deus. Não há maestro como Deus. Porque Deus, no processo,
põe em prática em você todas as bendições que Deus vai multiplicando em seu espírito, alma, coração e nos dons, as destrezas físicas, intelectuais, que não tem ninguém, porque são dadas por Deus. Se nós lemos a história do rei Salomão, ok? Lembramos-nos que ele pediu a Deus solamente uma coisa: dá-me tu sabedoria. Dá-me tu sabedoria. E Deus lhe deu a sabedoria, mas as riquezas, porque ele não pediu riquezas. E nós lembramos-nos na Bíblia que está a história de duas mães que estavam peleando por um filho, porque uma delas havia perdido seu filho, havia morto. E como Deus fez que o rei Salomão resolvesse a situação? Como? Com a sabedoria do céu. Dá-me aqui a criatura e vamos a partir-la por la metade e vocês dividem-se e já não peleam mais. E que passou? A verdadeira mãe disse-lhe a outra: desse-la a ela. E que foi depois que passou? O rei Salomão disse: você é a verdadeira mãe. Porque a outra não sequer titubeou, nem sequer disse nada, parte-lo. Porque não tinha Deus. E a mãe é mãe. Você entende aonde chega a sabedoria infinita de nosso Deus? É com isso que você vai caminhar, com a sabedoria de Deus, em todos os níveis. Já depois que você é chamado, é impactado, é recebido, começando essa nova carreira em Deus, meu irmão, você destaca-se sobre o mundo. Você sirve-lhe a Deus. Seu árvore dá frutos em todos os níveis. Morais, intelectuais, econômicos, financeiros, emocionais, de todos os âmbitos. Por quê? Porque o centro de seu coração é Deus. Deus está por cima de tudo. Agora você entende em esta frase tão incrível porque Deus nos disse a nós: eu não chamo os treinados, eu treino meus escolhidos. O mundo não tem nada que oferecer a Deus. Nada. Meus irmãos, eu creio que este tema de hoje é um tema que deve levar-nos a tomar a decisão do chamado, deve levar-nos a servir a Deus verdadeiramente em obediência, para que ao final de nossas vidas podamos ser chamados, escolhidos. Não estamos tarde. Não estamos tarde.
porque você está ouvindo isto, porque a graça e o chamado de Deus está em você. Bom dia, Deus abençoe. Aqui são as 2:00 da manhã, mas é quando Deus quer que sua mensagem seja transmitido. Deus abençoe, irmãos, e que a paz do Senhor e o Espírito Santo toque em seu coração. Está a informação minha no canal, na área de informação. Aí está meu e-mail, meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer ajuda, qualquer palavra, qualquer oração, estou aqui para vocês. Bom dia. Deus abençoe.